Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Eu não tinha mais a intenção de falar sobre limites e sobre assíntotas verticais, até que eu me deparei com o exercício de número 62 da seção 2.6 do livro do Stuart, na sua sétima edição. Quando eu bati o olho no exercício, eu achei ele de cara muito interessante, pensei nele, resolvi ele, e resolvi trazer a resolução dele para vocês, porque ele, na verdade, no final do dia, ele é uma aplicação do conceito de assíntota horizontal num modelo de concentração de sal. Tá? O objetivo desse vídeo, então, é apresentar para vocês um modelo de concentração salina, né? E aplicar o estudo de assíntotas horizontais para a gente determinar se a concentração de sal num determinado tanque, sob certas condições, se essa concentração ela estabiliza com o passar do tempo, né? Não sei se você vai lembrar, se você assistiu o vídeo de assíntotas horizontais, mas a ideia de assíntota horizontal tem a ver com estabilidade, né? Como eu já tinha falado para vocês, né, esse é o exercício de número 62 da seção 2.6 do livro do Stuart, na sua sétima edição. E ele fala mais ou menos assim, ó, um tanque contém inicialmente 5.000 litros de água pura. Água salgada, contendo 30 gramas de sal por litro de água, é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Então, você tem lá um tanque, 5.000 litros, água pura, não tem sal, tem nada, é água. Água pura, beleza. Aí o sujeito vai lá e começa a jogar água salgada a uma taxa de 25 litros por minuto. Então, a cada minuto, cai dentro desse seu tanque 25 litros de água. Cada litro de água, observação, essa é importante. Cada litro de água jogado dentro tem 30 gramas. Né? Então, a cada minuto, não são jogados 30 gramas de sal dentro da água. São jogados 25 vezes 30 gramas de sal dentro da água, né? A cada minuto. A água é 25 litros, mas a quantidade de sal é 25 vezes 30, que dá 750 gramas de sal por minuto. Essas coisas são importantes. E aí vem os itens da questão, né? O primeiro deles é para determinar uma função que expressa a concentração, que nós vamos chamar de C, concentração de sal em gramas por litro, depois de T minutos. Então, passados T minutos, qual é a concentração de sal que tem nessa água? O que acontece com a concentração do sal quando T tende a infinito? Ou seja, nós vamos determinar se existe uma assíntota horizontal. Qual é o significado do limite do item anterior? Então, essas questões é que nós vamos responder agora. Me desculpe você, mas eu acho esse exercício extremamente interessante. Achei ele muito legal. Na hora que eu vi ele, eu falei, esse é legal, vou resolver e vou gravar, tá? Então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que lembrar o que significa a concentração de sal, né? O que é a concentração de sal no instante t? Ele é o quociente da quantidade de sal no instante t pela quantidade de litros de água no tanque no instante t. Então você vai calcular a quantidade de sal, vai dividir isso pela quantidade de água, isso vai te dar a concentração. Gramas de sal por litros de água, tá? Em função do tempo, tá? Dito de outra forma, se QS de T, ó, QS, quantidade de sal, o piercing que aparece aqui no Q é o S de sal. No instante T, isso vai ser denotado por QS de T. QA de T, adivinha o que é? É a quantidade de água no instante T que tem dentro do tanque. Então, se QS de T é a quantidade de sal e o QA de T é a quantidade de água, a concentração de sal no instante T é dado por esse quociente aqui, pelo QS de T, pelo QA de T. Então, nós temos que determinar uma fórmula que vai nos dar a quantidade de sal no instante T e uma outra fórmula que vai nos dar a quantidade de água em cada instante T. Então vamos lá. Para nós determinarmos a quantidade de sal,
nós precisamos observar o seguinte: cada litro de água salgada bombeada no tanque tem 30 gramas de sal. A vazão é de 30 litros por minuto. Com essas duas informações, nós podemos construir a seguinte tabela que vai nos fornecer a quantidade de sal em cada instante. Então vamos lá. No instante zero, quando o negócio começou, qual era a quantidade de sal no tanque? Zero. A água era pura. 5.000 litros de água puríssima. Não tinha sal na água. Passado um minuto, que o sujeito foi lá, abriu a bomba, abriu a torneira e começou a entrar água salgada, depois de um minuto, como cada litro de água contém 30 gramas de sal, então depois de um minuto, nós tínhamos 25 vezes 30, isso aqui dá 750 gramas de sal dentro do nosso tanque. 5.000 litros de água, 750 gramas, parece pouca coisa. Tá. Depois de 2 minutos, tinha dentro do tanque 50 litros de água salgada, cada litro continha 30 gramas, então no total, depois de 2 minutos, tínhamos dentro do nosso tanque 50 vezes 30, que dá 1.500 gramas de sal. Depois de 3 minutos, tinha 75 litros de água dentro do tanque, água salgada, tá? Água salgada. Cada litro 30 gramas, isso aqui vai dar 2.250 gramas de sal dentro do nosso tanque depois de 3 horas. Depois de 3 minutos. Depois de 4 minutos, nós tínhamos 100 litros de água salgada, vezes 30 gramas, que é a quantidade de sal em cada litro. Isso nos deu, então, 3.000 gramas de sal dentro do nosso tanque, tá? Ou seja, 3 quilos. Beleza. Esses produtos aqui, ó, 25 vezes 30, 50 vezes 30, 75 vezes 30, 100 vezes 30, você pode observar aqui que esse 30 ele sempre se mantém. Este 25, ele também está se mantendo aqui, ó, só que ele está disfarçado. 50 é 2 vezes 25, 75 é 3 vezes 25, 100 é 4 vezes 25. Esse 2 que aparece aqui, 2 vezes 25, o 3 vezes 25, o 4 vezes 25, eles provêm aqui do tempo, certo? Então, depois de t minutos, a quantidade de sal vai ser o número de minutos vezes a vazão. Então, em t minutos, eu vou ter 25t litros de água, vezes 30, que é a quantidade de sal que tem em 1 litro, eu vou ter, então, 750t gramas de sal. Tá certo? Ou então, se você preferir, QS de T é dado por 25 vezes 30 vezes T. T é o tempo de vazão medido em minutos. Tanto faz 25 vezes 30 vezes T ou 750T. Dá na mesma. Beleza. Então, a quantidade de sal em gramas, depois de T minutos, nós já sabemos. É 750T. Beleza? Agora, nós também precisamos determinar a quantidade de água que tem dentro do tanque depois de T minutos. Bom, lembra, inicialmente o nosso tanque ele tinha 5.000 litros de água pura. A vazão é de 25 litros por minuto. Então, com essas duas informações, nós podemos montar uma tabela que nos fornece a quantidade de água a cada instante de tempo. Então, aqui o tempo em minutos e a quantidade de água em litros. Vamos lá. No instante t igual a zero, inicialmente tinha 5.000 litros de água pura dentro da caixa. Então, 5.000 litros de água. Depois de um minuto, foi adicionado 25 litros de água. Então, eu tenho 5.000 litros, que era a quantidade original, mais 25. Depois de 2 minutos, 5.000 litros, água original, mais 50 litros. Cada minuto eu acrescento 25 litros. Depois de 2 minutos, 50 litros a mais. Depois de 3 minutos, 5.000 litros, mais 75 litros. Depois de 4 minutos, 5.000 litros, mais 100 litros de água salgada. Então, sempre 5.000 litros de água pura, mais 25 vezes o tempo em minutos, vezes 25. Então, depois de ter minutos, quanta água eu vou ter? 5.000 litros de água, que é a quantidade original,
mais 25 vezes o número de minutos que se passaram, vezes T minutos. Isso vai nos dar, então, esta fórmula aqui, 5.000 mais 25T. Moral da história, a quantidade de água no instante T é dado por essa formuleta aqui, ó, 25T mais 5.000, onde T, de novo, é o tempo de vazão medido em minutos. Com isso, nós temos o quê? Nós temos a quantidade de sal, nós temos uma fórmula para a quantidade de sal, olha aqui, ó, 750T é a quantidade de sal, depois de T minutos, 5.000 mais 25T é a fórmula que nos dá a quantidade de água. Portanto, eu tenho a concentração. A concentração é a quantidade de sal dividido pela quantidade de água. Concentração de sal, 25 vezes 30 vezes T. Quantidade de água, 25T mais 5.000. Aqui no denominador, eu posso colocar o 25 em evidência. Ó. O numerador eu não mexo, 25 vezes 30 vezes T, mas aqui eu coloco 25 em evidência. Isso vai me dar 25, que multiplica T mais 200. Posso fazer a higiene aqui, esse 25 vai embora com esse 25, e a concentração no instante T é dado por esta fórmula aqui, ó, 30T quocientado por T mais 200. Né? Essa é uma situação muito interessante, porque a princípio você pensa que funções racionais elas não têm aplicabilidade no nosso dia a dia. Mas tem esse é um modelo, esse é um exemplo de uma situação prática em que a função que modela o seu problema é uma função racional. Você fala assim, mas tudo bem, é uma função linear, quocientado por uma função afim, não tem problema. Continua sendo uma função racional que, convenhamos, não é visto todos os dias, né? Em geral, são polinômios, exponenciais, senos, cossenos. E aqui um exemplo, então, de um modelo em que a fórmula que descreve o modelo, que descreve o nosso problema, a fórmula matemática, é uma função racional. Bom, isso nos dá o item A. Né? Isso nos dá o item A, porque é o que nós estávamos procurando, uma fórmula que nos desse a concentração de sal depois de T minutos. Está aqui. Beleza, essa é a fórmula. O que acontece com a concentração quando T tende a infinito? Essa é a pergunta do item B. É isso que nós vamos responder agora. Então vamos lá. Como nós queremos o T tendendo a infinito, e nós temos uma função racional aqui, usamos uma técnica que nós já vimos em algum dos vídeos anteriores. Né? Qual era essa técnica? É você dividir o numerador e o denominador pela maior potência do denominador. Qual é a maior potência do denominador? Para nossa alegria, é o próprio t. Né? Então vamos lá. Limite quando t tende a infinito de 30t sobre t mais 200 é o limite de 30t sobre t mais 200 dividido por t. Tá? Esse t no numerador corta com esse t. Eu posso cortar porque o t é um número grande, então ele não é zero. E no denominador, esse t vai cortar com esse t e vai sobrar mais 200 sobre t. Lembra que numa soma, quando você tem uma soma dividido por um número, cada somando tem que dividir o número, né? Então, o numerador fica 30, o denominador t dividido por t é 1, 200 dividido por t é 200 sobre t. Quando eu... Esqueci de limite aqui, tá? Aqui tá faltando limite, desculpa. Enfim, aqui tem limite. Quando o t tende a infinito, o numerador tende a 30 e o denominador ele tende a 1. Porque 200 sobre um número grande vai acabar te dando um número muito pequeno. Né? Porque eu estou pedindo que o t tenda a infinito. 30 sobre 1 é igual a 30. Tá? Então, o que acontece com a concentração quando o t tende ao infinito? A concentração, quando o t tende a infinito, a concentração ela tende a 30 gramas por litro. Tá certo? E qual é o significado desse limite? O que ele significa? Ele significa o seguinte, à medida que o tempo de bombeamento de água salgada aumenta, a concentração de sal fica cada vez mais próximo de 30 gramas por litro.
Pera lá. Qual era a concentração de sal mesmo? Não era 30 gramas? Cada litro não tinha 30 gramas? Então, a concentração inicial era 30 gramas por litro. Essa era a concentração inicial. Cada litro continha 30 gramas de sal. Lembra do início do problema? Então, isso significa o quê? Que a concentração de sal na água tende à concentração de sal da água que está sendo bombeada para dentro do tanque. A concentração de sal da água que entra é de 30 gramas por litro. Claro, e essa água salgada ela vai se misturando com a água pura, né? E o que vai acontecendo? O que está nos dizendo esse limite? Que à medida que o tempo for ficando cada vez mais grande, ficando cada vez maior, mais grande é difícil, né? À medida que o tempo for tendendo ao infinito, à medida que o tempo for passando, a concentração da água dentro do tanque, que é dissolvida com 5.000 litros de água pura, ela tende à concentração da água que está sendo bombeada para dentro do tanque. É isso que significa. Isso quer dizer o seguinte: quanto mais o tempo passa, menor será a influência dos 5.000 litros de água pura na diluição do sal no tanque. Isso é óbvio. Quer dizer, isso condiz com o que a gente espera do nosso problema. A gente espera que, se você, mesmo que você tenha 5.000 litros de água pura, à medida que você for jogando água salgada lá dentro, o que vai acontecer? A água dentro do tanque vai ter a mesma concentração da água que está sendo jogada. A tendência é que isso aconteça. A tendência é que aqueles 5.000 litros de água, eles influenciem cada vez menos na concentração. E o modelo que nós criamos aqui, o modelo que nós descrevemos, este modelo aqui está condizente com a realidade. Ou seja, este é um ótimo modelo para descrever a situação inicial que nós tínhamos. Beleza? Era só isso. Eu adorei esse exemplo. Me desculpe, se você não gostou, cara, sinto muito para você, porque eu adorei, né? A gente consegue modelar esse problema de tal modo que ele realmente condiga com a realidade. Ou seja, nós acertamos o nosso modelo. Quando nós fizemos as contas para criar a fórmula da concentração, ela deu uma fórmula que condiz com a realidade que nós observamos na prática. Beleza? Com isso, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.